Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 8 de setembro de 2023, celebramos a Natividade da Virgem Maria. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 23. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. Vejam, ela antes de conhecer o seu esposo José, ela fica grávida, ou seja, ela tem uma intervenção divina e concebe pela ação do Espírito Santo. Como nós dizemos na Santa Missa, amados irmãos, não foi Maria que gerou Jesus, foi Deus que gerou Jesus através dela. O que ela precisou dizer foi: faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, amados irmãos, o mesmo Espírito que pairou sobre as águas e gerou vida no princípio da criação, agora pairou também sobre Maria e gerou no seu ventre uma nova vida. Por isso, amados irmãos, como Maria, precisamos dizer sim a Deus, ou faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, precisamos permitir a ação de Deus na nossa vida, porque a salvação, amados irmãos, ela é dom de Deus. Então, nós só precisamos permitir, não é mérito, é graça. Por isso precisamos dizer sim, como Maria. Para também, amados irmãos, fazermos parte da nova criação, pois é colocando em prática a palavra de Deus que nos tornaremos seus irmãos e irmãs. Ou seja, é colocando em prática a palavra de Jesus que nos tornaremos seus irmãos e suas irmãs. Vejam, aquilo que Jesus diz, aquele que escuta minhas palavras e não coloca em prática é uma pessoa sem juízo. Ou, como ele diz, é preciso que nós coloquemos em prática a sua palavra para assim nos tornarmos seus irmãos e suas irmãs. Ou como ele diz, aquele que coloca em prática a palavra do meu Pai. Este é meu irmão e também minha irmã. E assim, amados irmãos e irmãs, como filhos e filhas amados de Deus, não podemos ter medo de receber Maria também como nossa mãe, pois foi o próprio Jesus que disse ao discípulo amado: Filho, eis tua mãe, mãe, eis o teu filho. E assim, amados irmãos, vamos só compreender um pouquinho. Se José tivesse rejeitado Maria, ele também teria rejeitado Jesus. Vejam, se José tivesse prosseguido com aquele projeto de abandonar Maria em segredo, ele também teria rejeitado o próprio Jesus. E assim, amados irmãos, também nós, que hoje precisamos também aceitar Maria como mãe e mestra no caminho da salvação, pois ela nos diz, como diz nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. E assim, amados irmãos, nos tornaremos também
irmãos e irmãs de Jesus. Vejam, né? Porque nós, vejam, no batismo, né? O que foi que aconteceu? Ó, o verbo, né? Ou melhor, na encarnação, o verbo precisou se fazer carne para habitar entre nós. E agora, em Maria, nós somos também convidados, né? Como filhos e filhas de Deus, a nos tornar espírito para também podermos morar com Deus. E assim, vejam, o verbo se faz carne no ventre de Maria. E nós, no ventre da igreja, nos tornamos filhos e filhas de Deus, ou seja, pessoas não carnais, de uma geração de Adão, mas espirituais na geração de Maria. Porque ela é aquela que diz ao Espírito Santo: faça-se em mim segundo a vossa palavra. E assim, o verbo se faz carne e habita no ventre dela. E nós também, que somos carne, lembre, nos tornaremos espírito no ventre da igreja para também morarmos com Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.